O capítulo da Cabala, presente no dogma e ritual de alta magia, abre-se lembrando que todas as religiões conservaram a memória de um livro primitivo, escrito em figuras, que teria sido revelado pelos sábios dos primeiros tempos da humanidade. Esse livro, que alguns atribuem a Enoque, outros a Hermes Trismegisto, e outros ainda a Cadmo, não era senão um resumo simbólico da tradição primordial. Mais tarde essa tradição passou a ser chamada Cabala, palavra que em hebraico significa justamente tradição. O fundamento dela repousa sobre um princípio essencial da magia: o visível é a medida do invisível. Os antigos, observando que em toda a natureza existe equilíbrio, concluíram que a primeira causa, que é Deus, deve conter em si duas propriedades complementares: estabilidade e movimento, justiça e amor, rigor e misericórdia. Essas duas faces foram representadas pelos cabalistas nos nomes de Gebura e Chesed, que se equilibram sob a coroa suprema, Keter, e se refletem no reino, Malkut. Daí surge o edifício místico da Árvore da Vida, formado pelas 10 Sefirot, que são ao mesmo tempo números, ideias e princípios universais. A primeira é Keter, a coroa, poder equilibrante. Segue-se Oshmarra, a sabedoria, equilibrada pela inteligência, que é Bina. Depois vem Chesed, a misericórdia, e Gebura, o rigor. Tiferet, a beleza, centro de harmonia, o ponto de mediação entre Criador e criação. Netza representa a vitória eterna, ó da eternidade espiritual, e Esod o fundamento de toda a verdade, e Malkut o reino, que é a criação inteira, espelho da razão suprema. Estas 10 ideias, unidas às 10 primeiras letras do alfabeto sagrado, formam a base da ciência cabalística e expressam o princípio do equilíbrio universal. Na Cabala, o nome divino, o tetragrama sagrado, revela as relações entre o uno e a multiplicidade. Dele se originam os inúmeros nomes divinos, multiplicados e refletidos nas esferas da criação, até produzirem imagens imperfeitas que, degeneradas, deram origem ao que se chama diabo. Não como uma força independente de Deus, mas como uma compreensão corrompida e fragmentária da divindade. Assim, muitos ídolos e deuses bárbaros do Oriente foram, na verdade, reflexos deturpados da unidade suprema. O capítulo prossegue mostrando como os cabalistas uniram a tradição sagrada ao simbolismo dos números e como, dessa fusão, surge também o tarô. O tarô é apresentado como o livro hieroglífico da Cabala, contendo 22 figuras que correspondem ao alfabeto cabalístico e expressam os dogmas e as crenças da religião hebraica. As 4 séries, paus, copas, espadas e pentáculos, são hieróglifos do tetragrama, e cada lâmina tem seu sentido vinculado às Sefirot. Assim, o 5 de paus refere-se ao rigor de Gebura, o 7 de copas à vitória de Netza, e assim por diante. O tarô, visto dessa forma, torna-se um oráculo sagrado, não um jogo de acaso, mas uma linguagem simbólica em que a providência se manifestava por meio das combinações das cartas. As figuras do tarô, rei, dama, cavaleiro e valete, representam os degraus da humanidade, do esposo ao jovem, da senhora à criança, elevando-se até a unidade divina. Desse modo, o tarô é considerado o livro primitivo, chave de todas as profecias e de todos os dogmas, a fonte secreta dos livros inspirados. A tradição afirma que as 10 Sefirot, unidas às 22 lâminas do tarô, constituem os 32 caminhos da sabedoria absoluta. Além disso, a Cabala se divide em múltiplos ramos de conhecimento: Beresh, a Gênese universal, Merkava, o carro de Ezequiel, e as artes da gematria e da temura, que decifram os alfabetos sagrados e aplicam seus signos à adivinhação, à filosofia e à natureza. Assim, este capítulo mostra que a Cabala é a ciência sagrada dos números, das letras e dos símbolos, a tradição oculta que une religião, filosofia e magia. É a chave que permite compreender a criação, a providência e os mistérios do universo. Através dela, os antigos sacerdotes buscavam ler a linguagem de Deus inscrita na própria estrutura da realidade. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência.
Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.